Eu sou a Tena. Eu sou o Gabriel Rosa. Eu sou o Ricardo. E nós somos da Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha, do curso técnico de eletrônica. Nós desenvolvemos um sistema de iluminação artificial regulado conforme o ciclo circadiano. Simplificando, desenvolvemos um sistema que auxilia no sono, regulando a cor e a intensidade luminosa. O ciclo circadiano é responsável por regular diversas funções do nosso corpo, como, por exemplo, o sono, sendo principalmente influenciado pela luz. Percebendo que as tecnologias atuais de iluminação impactam negativamente neste ciclo, por não considerarem a fisiologia humana, desenvolvemos este sistema. Isso acontece pois todos nós possuímos nos olhos fotopigmentos especializados na detecção de cores azul e ciano, para que o nosso corpo consiga reconhecer a luz azul do céu diurno e assim suprir a produção de melatonina, que é o hormônio do sono. Portanto, as luzes brancas das lâmpadas e a composição diversa de cores nos eletrônicos acabam estimulando estes fotopigmentos, impedindo a produção deste hormônio, mesmo quando o sol já se pôs e nosso corpo deveria estar começando a produzi-lo. É importante ressaltar que a melatonina precisa começar a ser produzida em torno de 3 a 2 horas antes de dormir, para que tenhamos um sono de qualidade e com propriedades restauradoras tanto no físico quanto na mente. Considerando esse problema, suas causas e a relevância de que ele seja resolvido para que tenhamos um bom sono, nossa pesquisa se concentrou em entender se era possível fazer um sistema de iluminação que considerasse nosso ciclo circadiano, dessa forma adequando tanto a cor quanto a intensidade da luz de acordo com a nossa fisiologia. Para isso, primeiro começamos buscando bibliografias que descrevessem o comportamento do nosso corpo e os efeitos de diferentes frequências do espectro de luz visível. Foi então que nos encontramos com pesquisas bastante interessantes de uma brasileira chamada Mariana Figueiró. Foram produzidas no Light Research Center, onde ela demonstrou em diversas pesquisas diferentes que a iluminação alaranjada e avermelhada é a melhor para o relaxamento, sem que impeça a produção da melatonina, e que isso se dá por conta do ciclo de iluminação do Sol, que normalmente transiciona entre o vermelho, o laranja e o amarelo, durante o amanhecer e o entardecer. Dessa forma, percebemos que a melhor solução para o controle da iluminação seria um modelo de controle que pudesse reproduzir as principais cores que compõem a luz solar. Sendo assim, através de medidas feitas por outras pesquisas de coloração dessas luzes de acordo com o horário, foi possível encontrar uma função matemática que descrevesse a temperatura da cor, medida em kelvins, correta de acordo com o horário. E através do gráfico de espaço de cor da CIE 1931 e a lei de Wien, foi possível obter esses valores para o sistema de cores RGB. E dessa forma, aplicamos eles numa lâmpada RGB. Com isso, foi possível produzir as cores ideais, além de permitirmos que o usuário definisse seu próprio horário para acordar e dormir. Porém, percebemos que apenas isso não garantiria que a iluminação do ambiente estaria necessariamente correta, por conta da influência de outras fontes de luz. Então, sentimos a necessidade de utilizar um sensor de cor para que pudéssemos verificar a luz ambiente, comparar com os parâmetros ideais da modelagem matemática e então, por fim, compensar essa iluminação já existente através da lei de RGB. A partir disso, foram feitas medidas do funcionamento com e sem a compensação do sensor e com e sem a influência da luz externa. E comparamos com as informações da iluminação ideal para o sono que foram encontradas durante a bibliografia, para que assim pudéssemos comprovar o funcionamento do sistema. E com essas medidas, foi possível concluir que quando o sensor foi utilizado para detectar os valores existentes e compensar as variações, as medidas se aproximaram muito dos valores ideais da modelagem matemática, além de ser muito eficiente na maior parte das cores, principalmente aquelas que são boas para os momentos anteriores ao sono, sendo a única faixa de luz que não desempenhou muito bem a de cor branca, que não se mostrou muito precisa nem eficiente, o que é um problema, porque ela é muito importante para os horários de atividade onde se necessita de uma boa iluminação para as tarefas diárias. Considerando isso, no futuro pretendemos buscar outras tecnologias de iluminação que consigam suprir isso e fazer mais testes, dando preferência para tecnologias SMD, já que normalmente elas são utilizadas nas placas de circuito impresso das lâmpadas LEDs. Ou, como outra alternativa também, podemos vir a combinar o funcionamento da LED RGB já utilizada com uma LED branca, fazendo com que o sistema controle sua potência para quando ela se fizer necessário. Apesar desses problemas, a modelagem se mostrou precisa e o sistema eficiente para controlar os parâmetros necessários para um bom ciclo circadiano, sendo isso um ótimo resultado para que possamos continuar trabalhando nessa solução e nessa pesquisa.